Boa noite, amada igreja, a primeira igreja batista do Mendanha, a igreja mais amada do coração de Deus e também do meu coração. Que bom poder, ainda aqui através de um vídeo, poder estar falando para algumas pessoas. É muito bom estarmos juntos novamente, Nós da primeira igreja batista do Mendanha, nós estamos há 62 dias de quarentena. Não é fácil, Nós encerramos as nossas atividades no dia 18 de março e hoje é dia 20 de maio, Boa noite a você que faz parte da primeira igreja batista do Mendanha. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a você, sua família, que abençoe o seu lar. Sejam bem-vindos também aqueles que não fazem parte da primeira igreja batista do Mendanha, mas que fazem parte do corpo de Cristo. Sejam bem-vindos, muito boa noite, que Deus abençoe você também e sua família. E se porventura você que estiver assistindo, esse vídeo, ainda não fazer parte do corpo de Cristo, se você ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, seja bem-vindo da mesma forma, que não existe discriminação. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família e que Deus fale poderosamente aos corações de cada um de vocês nessa noite de quarta-feira, Eu estava agora, antes de começar esse vídeo, conversando através de uma videoconferência com meu filho. Ele está lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele mora lá em Matias Barbosa, E eu presenteei com um livro muito bom. E se você gosta de uma boa leitura, leia o livro O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia. É um livro muito bom, é um livro muito gostoso. Eu li para fazer um trabalho na faculdade e é um livro que fala sobre um romance que conta a história da filosofia, os pensamentos de vários filósofos, mas de uma maneira simples, fácil, para que nós possamos entender, e também uma delícia. E é um romance além disso, É uma coisa realmente espetacular. Mas nós estamos aqui reunidos para falar da palavra de Deus. Bom, eu peço desculpa a você que se interessa por outro tipo de mensagem, mas eu aqui prefiro a Bíblia pela Bíblia, a palavra de Deus pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos confronta, a palavra de Deus, ela nos exorta, exatamente para que nós venhamos aprender do reino de Deus, a vontade de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus. E por falar em ensinamentos do Senhor Jesus, desde o início da minha conversão, quando eu comecei a entrar em contato com os ensinos de Jesus, eu percebi que os ensinos dele não eram assim quaisquer ensinos. Inclusive, não foi fácil para eu admitir alguns ensinos que eu considerava praticamente impossível de ser praticado por um ser humano normal. Então eu caminhei na minha vida espiritual, eu pesquisei, eu li a palavra de Deus, eu cresci na minha vida espiritual e hoje eu compreendo o objetivo e o poder dos ensinos de Cristo. Porém sei que seus ensinos são muito exigentes. Inclusive, alguns deles, quando você olha assim pela primeira vez, parece que eles são difíceis de ser praticados, mas não são impossíveis. Isso é claro, Por isso, eu resolvi aqui, em um estudo no Evangelho segundo o livro de Mateus, selecionar os 7 ensinos de Jesus, 7 ensinos. Existem muito mais de 7 ensinos, mas eu separei 7 ensinos de Jesus que eu classifiquei e considero assim como os mais difíceis para mim e para a maioria das pessoas. Vamos ver quais são eles. Em Mateus 7, verso 12, diz o seguinte:
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A primeira coisa que eu tive dificuldade foi para entender por que esta é a lei e os profetas. Acontece que na lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés e mais os livros dos profetas, ali estão descritas as nossas obrigações para com Deus, para nós mesmos e para o próximo. Podemos então disso concluir que a caridade e o amor ensinado por Jesus é o resumo da lei e dos profetas, ou seja, o resumo do Antigo Testamento. Por isso então Jesus fala: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Por quê? Nós só queremos coisas boas. Nós só queremos que as pessoas nos façam bem. Nós queremos que as pessoas nos façam felizes. Então, segundo o resumo da lei e dos profetas, ou seja, do Antigo Testamento, nós, para poder querer que as pessoas façam isso por nós então temos que fazer por elas também. Em outras palavras, todos os ensinamentos que Deus nos deixou estão escritos nas Sagradas Escrituras. Apesar de esse ensino ser um ensino assim muito bonitinho, chega a ser chamado de a regra de ouro por muitos, mas não é fácil colocá-los em prática. O que torna esse ensino difícil é que nós temos que passar por cima dos nossos interesses particulares, quando decidimos agir com as pessoas da mesma forma que gostamos que hajam conosco. O agravante é que nós, seres humanos, nós somos muito interesseiros. Nós não pensamos frequentemente no próximo quando nós tomamos nossas atitudes. Desculpa. Seja ela de cunho público, seja ela de cunho particular, o que faz com que esse ensino seja um desafio para muitos de nós. Acontece que nós crescemos, nós baseamos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações dentro do nosso contexto de vida. Dentro do nosso contexto de vida, com a experiência da vida, nós vamos acumulando informações, situações, experiências que formam o teu pensamento. Mas essa é uma forma humana de desenvolver o pensamento. Então, quando nós nos rendemos a Cristo Jesus, que nós começamos a ver a palavra de Deus, nós começamos a ver que certas coisas são difíceis porque elas vão contra tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que imaginamos. Tudo isso porque o Evangelho, ele anda na contramão do mundo. Ele não anda igual ao mundo. E aí, para que eu venha a ser servo de Deus, eu preciso me ajustar. Eu preciso, então, permitir que a palavra de Deus, através do seu poder, do Espírito Santo de Deus, ela venha operar mudanças em mim, no meu pensamento. O segundo deles, em Mateus 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Nós somos muito mais inclinados à fofoca e à solução de demandas entre nós do que propriamente na busca de soluções. Nós gostamos de nos colocar como vítimas. E nós então gostamos de chamar outras pessoas para que sirvam de testemunho daquilo que a pessoa está fazendo contra mim. Consequentemente, você faz com que outras pessoas acabem sabendo o que está acontecendo. E aí começa a gerar as fofoquinhas.
O problema todo é esse. Esse ensino de Cristo, ele é um dos mais difíceis porque exige uma atitude de humildade e amor, mesmo quando não formos nós os agentes diretos de um erro. Costumamos colocar o ônus em cima de quem errou, ou seja, nós gostamos de julgar, assumindo apenas o papel de críticos, apenas o papel de coitadinhos da questão e da pessoa, e não propriamente como agente da solução do problema. A gente não procura discutir o assunto para procurar uma solução. Se alguém tiver alguma coisa contra ti e vier te pedir perdão, você então procura resolver com essa pessoa através do diálogo. Se essa pessoa te ouvir, diz aqui Jesus, você ganhou o teu irmão. Ou seja, ela se torna um amigo seu, acaba aquela pendenga entre vocês dois, ao invés de você ficar chamando fulano e ciclano, tá vendo o que ciclano fez contra mim? Olha, ele me bateu. E eu não fiz nada para ele. É sempre assim, a pessoa se coloca sempre como coitadinho, né? Então, isso possibilita a criação de fofocas. Mas se você chamar a pessoa entre você e ela, e vocês discutirem a situação, vocês ganham muito mais oportunidade de chegar a um denominador comum e com isso acabar com o problema ali mesmo. Mas é muito difícil de praticarmos isso, justamente porque nós gostamos de dar uma de coitadinhos. E não é assim que a Bíblia nos ensina a agir. O terceiro ensino de Jesus está em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu costumo citar as minhas ovelhas, né? Estão acostumadas em algumas mensagens minhas eu citar Mateus 6,33. O ensino de Cristo aqui é claro quando nos mostra que nós devemos priorizar a Deus e ao seu reino. A dificuldade desse ensino é justamente na prática, é colocá-la em prática. Tomarmos atitudes que demonstrem verdadeiramente que Deus é uma prioridade para nós. Porque nós não fazemos assim. Nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. A não ser quando tem dor de barriga. A não ser quando tem um problema muito grande, um problema muito sério. Aí se lembra que Deus existe. Aí vai orar, vai ler a palavra de Deus, vai frequentar os cultos, vai fazer um monte de coisas. Mas quando está tudo bem, chega um domingo, o que eu vou fazer hoje? Vou numa festinha, chega no outro domingo, eu vou no shopping. Olha, não tem problema nenhum. Você ir a esses lugares, você ir a uma festinha, você ir ao shopping, não tem problema nenhum. O problema é que quando chega a hora de você estar ali diante de Deus, prestando a Ele culto, colocando Ele em primeiro lugar na tua vida, você coloca os seus interesses, você coloca a sua vontade. Mas quando a situação aperta, você quer que Deus te coloque em primeiro lugar, não quer? Então por que você relega a Deus aquilo que sobra? Eu estive falando no domingo passado de manhã na igreja, quem esteve lá vai se lembrar, que eu estive falando que nós não damos a Deus o melhor, nós damos a Deus aquilo que sobra. Deus, Ele não nos deu o resto, Ele nos deu o melhor, Ele nos deu Cristo Jesus. Então, nós precisamos aprender com esse ensinamento de Jesus. Nós tiramos ou transferimos a prioridade de Deus em nossa vida por muito pouca coisa. Por outras coisas que às vezes podem esperar, podem ser feitas depois. Mas você faz Deus esperar. Desculpe aqui a redundância, né? Mas quando a coisa está ruim, você não quer que Deus faça você esperar. Você quer imediatamente. Você quer agora. Ou melhor, você quer para ontem a solução do seu problema. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Deus em primeiro lugar no seu coração?
Você tem buscado a direção de Deus para tomar atitudes, para solucionar problemas? Você tem buscado saber o que Deus quer de você e para você? Você apenas usa Deus como aquele que pode fazer tudo e qualquer coisa, que pode resolver qualquer situação para você. Não é assim. Então, nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. E assim nós agradamos o coração de Deus, e assim Deus leva em consideração quando nós temos algum problema, alguma situação difícil. O quarto ensinamento de Jesus está em Mateus 5,44, que diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe, meus irmãos, olha só, isso tudo aqui não é uma historinha bonita para dizer que Jesus é maravilhoso. Não, isso aqui é uma coisa real que ele está nos ensinando para nós colocarmos em prática. E aqui está um dos mais difíceis que eu considerei para mim e, consequentemente, deve ser para algumas pessoas, quando ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amar o seu inimigo, que desperta fúria dentro de você, que desperta ira dentro de você. Orai por aqueles que vos perseguem. É uma coisa muito difícil. Apesar de sabermos o que nós devemos fazer, frequentemente nós somos tentados a tratar os inimigos como realmente inimigos. Alguns chegam até mesmo a justificar suas ações apoiando-se em seu temperamento mais explosivo. Jesus, porém, inclui o amor e a oração pelos inimigos em seu ensino. Esse ensino de Cristo é difícil porque exige algo que não é usual quando a questão são os nossos inimigos, tratá-los como inimigos. Não é usual a gente tratar as pessoas como amigos. Não é usual o ser humano perdoar de verdade. Não é perdoar da boca para fora, não. Aquele que vem e que te fere e que te ofende, e você, então, amar aquela pessoa e orar por ela, esse é o seu dever. Pense numa coisa, você tem a mente de Cristo. Por que você tem a mente de Cristo? Porque você tem a palavra de Deus para você ler e para você fazer uso dela. E eu estou lendo um livro que o título dele é bem interessante. Ele diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Será que você se faz essa pergunta quando você está diante de uma situação, de alguém que se levanta contra você, de alguém que persegue, de alguém que te entristece, de alguém que te atinge? Será que você consegue amar essas pessoas? Sim, porque Jesus diz aqui: amai vossos inimigos. Isso faria Jesus no seu lugar. Isso faria Jesus no meu lugar. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Não fomos chamados para sermos melhores que ninguém. Fomos chamados para ser melhores que nós mesmos. Nós fomos chamados para irradiar da nossa vida a luz do Espírito Santo, o poder de Deus, a transformação que Deus operou em nossa vida. Então nós não podemos agir como as pessoas comuns, normais, aquelas que não têm Cristo, aquelas que não têm a palavra de Deus, aquelas que não sabem o que é orar. Por isso, nós precisamos aprender e colocar em prática as coisas. A quinta lição, em Mateus 5,39, que para mim era muito difícil, naquela época, claro, diz assim Jesus: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Já pensou? No resumo dessa passagem é o seguinte: olha, você, se alguém te der um tapa de um lado, você vira o outro. Isso é fácil? Sinceramente, responda.
Não, não é fácil. Não é fácil porque nós reagimos a impulsos. Não é verdade? Não é fácil por causa do nosso contexto, por causa do nosso interior. E por isso não é fácil. No mundo dominado pelo pecado, no mundo cheio de pecadores, não é incomum que hajam desentendimentos. É comum também o senso de que a coisa deve ser olho por olho, dente por dente, mas isso era no Antigo Testamento, isso era no tempo de Moisés, isso era a lei de Moisés. O ensino de Cristo assume essa natureza difícil quando ele exige a mansidão, a mansidão em lugar de uma resistência, ou até mesmo em lugar de uma retribuição de um ato de violência. A mansidão. Jesus manda não pagar na mesma moeda. Muito pelo contrário. Nas entrelinhas, ele nos ensina a confiar em Deus e na justiça de Deus. Nós temos que fazer o contrário do mundo. Não significa que você é bobo, não. Não significa que você... Enfim, significa que você é transformado pelo poder do Espírito Santo, que você põe em prática os ensinamentos. Não é difícil reagir numa situação assim? Eu estou falando no caso de uma agressão física, mas e os chamados tapas sem mão? Aqueles que a pessoa nos deixa sem graça e a gente tende a reagir. É muito difícil. Nós temos que verdadeiramente, se alguém nos atingir de alguma forma, nós temos que permitir dar à pessoa a chance do perdão. Eu falei aqui nisso sobre perdão. Falei aqui sobre isso. O sexto, a sexta ordem, digamos assim, tão difícil para mim, naquela época. Não acumulei para vós tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus não está dizendo aqui para você não ser próspero, calma. Não é pecado ser uma pessoa próspera, de jeito nenhum. Mas isso não deve ser o norte da sua vida. Isso não deve ser o primordial na sua vida. Essa passagem que eu li está em Mateus 6,19. Isso não deve ser o primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar na sua vida deve ser de Deus. Esse ensino de Cristo, ele é difícil porque ele exige que valorizemos mais o que não é palpável. Nós damos mais valor àquilo que nós vemos, que nós pegamos, nós agregamos valor àquilo que conseguimos enxergar, e Cristo aqui está fazendo justamente o contrário, exige que valorizemos então o que não é palpável. O que não é palpável? Deus. Você pode pegar Deus, você pode sentir Deus. Por natureza, nós gostamos de ver para crer. Nós gostamos de ter. Hoje em dia, nós vivemos numa época onde o ter é mais importante que o ser. E por isso as pessoas empreendem uma corrida desenfreada em suas vidas, somente em busca de coisas que agreguem valores materiais. Mas existem outros valores. Existem os valores sentimentais, existem os valores espirituais, existem diversos outros valores que nós, como servo de Deus, nós precisamos buscar, e é isso que Cristo está nos ensinando aqui. Nós gostamos de possuir a coisa. Nós colocamos toda a nossa energia nisso, em acumular bens, acumular, deixando então de acumular tesouros preciosos diante de Deus. Esse tempo que você usa somente para isso é um tempo que rouba você da presença de Deus. E você tendo um tempo na presença de Deus, você acumula muitas riquezas espirituais, morais, enfim. Riquezas que nenhum dinheiro é capaz de pagar.
O sétimo e último ensino de Jesus diz em Mateus 6,25: por isso não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que eu acabei de falar ainda há pouco. Seres humanos que só procuram ter, possuir, e se esquece que por trás disso tudo existe o gerador de todas essas coisas. Vamos lá. Você tem um emprego. Você ganha muito bem, graças a Deus. Quem abriu essa porta de emprego para você? Foram os meus conhecimentos. Ah, tolinho, ah, tolinha, não pensa assim não. Porque existe muita gente com mais conhecimento que você desempregado. Quem é que dá saúde para você ir trabalhar? Quem é que te dá condições de levantar todo dia? É você? É Deus. É Deus. Então, nós precisamos dar a Deus o tempo que lhe é necessário. Além do que, na corrida desenfreada por essas coisas, a gente acaba dando de cara com um mundo de estresse, um mundo de ansiedades. Olha, nunca houve tantas doenças advindas do estresse e advindas da ansiedade. Nossos consultórios, psicólogos, psiquiatras estão cheios. Em nosso mundo, no mundo de hoje, ter fé e entregar tudo o que temos e todo o nosso ser aos cuidados de Deus é um exercício muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente gosta de manipular as coisas, gostamos de resolver as coisas da nossa maneira. E com isso nós não acreditamos que Deus é capaz de resolver as coisas para nós. É muito difícil entregar então nossos cuidados na mão de Deus. E a prática desse ensino se torna ainda mais difícil quando estamos diante de necessidades que escapam das nossas mãos e das nossas forças para saná-las. E aí? Quando chega no ponto em que você não consegue mais resolver, quando chega no ponto que você não consegue mais manipular, o que você faz? Alguns se desesperam, outros entregam os pontos. Tem alguém que diz o seguinte: coloque Deus no início que Ele cuidará do fim. Se desde o início você procurar a face de Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você der a Deus o melhor da sua vida, do seu coração, do seu tempo, do seu amor, você vai ver que as coisas começam a correr bem. E nós, seres humanos, para nós é muito difícil por causa dos nossos impulsos, da nossa mania de querer resolver as coisas da nossa maneira, e com isso nós acabamos praticando coisas que não são os ensinamentos de Cristo, ou então praticamos coisas contrárias aos ensinamentos de Cristo, e isso não é bom, principalmente para mim, para você, que somos servos e servas de Deus, que, como eu disse, nós temos a mente de Cristo, nós temos a palavra de Deus. Você vai conseguir sim, sabe como? Se você praticar, se você colocar em prática, se você se esforçar, você vai conseguir. Essa é a chave de toda a questão. Em João 15, verso 14, Jesus diz o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós só vamos ser amigos de Deus, só vamos ser servos de Deus se colocarmos em prática os seus ensinamentos. E se nós nos esforçarmos, buscarmos em primeiro lugar a Deus, colocarmos Deus à frente de tudo, buscarmos a presença dEle, nos humilharmos diante dEle, aí nós vamos ver que o Espírito Santo então nos capacita, nos desenvolve para que nós venhamos cumprir esses ensinamentos. Não é apenas algo para você guardar na sua cabeça, não é apenas algo para você guardar no seu coração, é para estar na sua cabeça, é para estar no seu coração, mas é principalmente para ser praticado.
O reino de Deus é tomado à força, não à força nem violência. A força que fala é a força de vontade, a força da prática. O reino de Deus é prática. E se você colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, você vai ver que o Espírito Santo vai começando a transformar o teu ser. E você começa a crescer. Você começa a se sentir melhor, repito, não melhor que os outros. Você começa a se sentir bem, você começa a ser canal de bênçãos. Você acaba se tornando um sábio para resolver problemas. É muito bom praticar os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus, como diz o salmista, nos são vida. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus venha abençoar a sua vida. Se você que ouviu essa mensagem, Deus falou ao teu coração, então você dá um toque no joinha aí, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que talvez estejam precisando e ser assim você um canal de bênçãos na vida dessa pessoa. Tá bom? Nós nos veremos no domingo pela manhã e no domingo à noite eu venho com uma mensagem sobre a família. Vamos falar com Deus? Pai querido, Deus soberano, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos colocado, Senhor, através da tua palavra, que nos mostra que nós precisamos, Senhor, te dar o primeiro lugar. De nós, Senhor, colocarmos o Senhor em primeiro lugar, te buscarmos em primeiro lugar. De dar ao Senhor uma posição de destaque em nossas vidas, porque assim nós seremos abençoados, sobretudo se colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo que nos tornarão sábios, experientes, nos tornarão melhor pessoas, mais preparadas para enfrentar toda situação que se levanta na vida. Muito obrigado, Senhor, abençoe cada um que esteja ouvindo esta mensagem. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor entre, Senhor, que o Senhor entre com a tua mão, que o Senhor esteja promovendo, Senhor, provendo, melhor dizendo, tudo aquilo que essas famílias precisam. Pai, em nome do Senhor Jesus, sobretudo, traga a paz, o amor, a consideração, o diálogo e, sobretudo, a fé. Muito obrigado, Pai. Fica conosco. E assim nós oramos, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma ótima noite na presença de Deus. Façam o seu devocional em casa, leiam a passagem bíblica que Deus toca